Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar mais uma super dica para a prova da OAB e por que não para aqueles novos advogados que estão entrando na prática jurídica. Eu quero conversar com vocês hoje sobre prazos processuais, mas antes de mais nada, pessoal, peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo de direito do trabalho e processo do trabalho de forma gratuita. Pessoal, olha só, no vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre prazos processuais. E isso aqui é muito importante. O advogado, ele vive de prazo. O advogado e a advogada, eles vivem de prazo. Ou para alguns, como dizem, advogado não tem vida, advogado tem prazo. E você precisa conhecer o básico disso. Antes mesmo de você saber que embargos de declaração tem prazo de 5 dias, agravo de petição, o recurso de revista, o recurso ordinário tem prazo de 8 dias, ou por que não, recurso extraordinário em prazo de 5 dias, você precisa saber o básico. E o básico é isso aqui, os prazos processuais, a contagem dos prazos e o conceito de prazo, a ideia de prazo. Meus amigos, vocês sabem que o processo, ele é um caminhar que ele chega ao seu fim na sentença, pelo menos no processo de conhecimento. E no processo de execução, quando ocorre a satisfação do crédito do exequente, a satisfação do crédito do credor. E seria muito ilógico, sendo um processo, um caminhar para o seu fim, que ele não tivesse regras e prazos processuais, evitando a morosidade do processo, porque o objetivo do processo é chegar ao fim. Um grande exemplo de que o objetivo do processo, além da satisfação do resultado a ambas as partes, um dos grandes exemplos que é o objetivo do processo chegar ao seu fim, que lá na Constituição da República, lá no artigo 5º, lá no seu final, está lá o princípio lá da duração razoável do processo. Então até o próprio constituinte originário, ele colocou ali a preocupação da duração razoável do processo. Então o processo, ele tem que ter um fim o quanto possível, de forma rápida, de forma célere. Quando você estuda conceitualmente processo civil e processo do trabalho, também você vai estudar lá a parte de celeridade processual, instrumentos que buscam acelerar o fim desse processo. O processo trabalhista sempre teve essa característica de celeridade. Recentemente, após a mudança do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil já tentou buscar uma celeridade ao processo civil, seguindo até os raciocínios e as ideias do processo do trabalho. Então, por mais que no processo tenha esse objetivo, essa ideia de dar a sentença ou satisfazer o crédito, isso tem que ter um fim. Então, precisam ser respeitados os prazos processuais. E para ser respeitado os prazos processuais, você precisa conhecê-los. E já que nós estamos falando de processo como um todo, processo do trabalho e, naturalmente, processo civil. Você vai iniciar tudo isso lá no processo civil, no artigo 219. O artigo 219, ele foi uma novidade em 2015, porque anteriormente a ele, os prazos eram contados em dias corridos.
após a reforma do CPC, o artigo 219, ele nos falou o seguinte: os prazos processuais eles são contados em dias úteis. Isso pode até parecer um contrassenso com essa questão da celeridade processual, mas o legislador, ele por um lado, ele buscou celeridade em alguns aspectos, ele balanceou isso, ele buscou outras opções de forma para acelerar isso, mas ele facilitou por outro lado o tempo das partes e dos advogados para praticarem seus atos. Isso até garante uma proteção da satisfação do direito das partes. Então, aqui no artigo 219, ele colocou essa regra, que os prazos processuais serão contados em dias úteis, sempre em dias úteis. Final de semana não conta, feriado não conta. O artigo 224 do CPC, esse aqui, o 219, por ser algo, entre aspas, recente, ele pode até cair numa prova, mas um artigo que sempre foi muito comum de cair é esse artigo 224 do CPC, que ele estabelece ali a regra de contagem de prazos, e isso é muito importante. Se você é algo extremamente simples, meus amigos, mas tem gente que erra. Se você olhar rápido você não entende, mas ele é muito simples, ele é fácil de você pegar, porque ele fala o seguinte: na contagem dos prazos processuais, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia final. O que ele quis dizer com isso? Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia final. Vou dar para vocês um exemplo. Houve uma publicação daquele prazo no dia 12/7. Dia 12/7 foi uma quarta-feira. Exclui-se o dia inicial. Então o prazo ele não vai contar do dia 12. Ele vai contar do dia seguinte subsequente. Ele vai contar do dia 13. Caso esse dia 13 seja um dia útil. Eu falei para vocês que o dia 12 era uma quarta-feira, no dia 13 era uma quinta-feira. Então, dia 12 é excluído. Exclui-se o primeiro dia e o prazo começará a ser contado a partir do dia 13. Aí quando você for contar o prazo, você vai contar lá. Em vez de contar o 12, que foi o dia da publicação, você já pula para o 13. 13, 14, 15, 16, 17, contando sempre em dias úteis. E lá no final do prazo, inclui-se. Se o último dia foi no dia 21, inclui-se o dia 21 ali. É isso que o 224 ele está falando. Exclui-se o primeiro dia da contagem do prazo, mas você inclui o último dia de prazo. O último dia de prazo é importante, ele está valendo. É o último dia para você protocolar a sua petição, para você realizar aquele ato processual. E pessoal, só para finalizar, eu vou aqui para a CLT, porque nós estamos falando de CLT, estamos falando de processo do trabalho. E eu não poderia deixar de colocar aqui essa informação do artigo 775, que nada mais é, pessoal, do que a junção dos dois artigos, ou considerando que a CLT ela tem um caráter muito mais vanguardista. Quem nos disse que o CPC não foi lá e não copiou a CLT? Mas o raciocínio é esse. O artigo 775 da CLT, ele pega essas duas informações do CPC, que fala dos dias úteis e da exclusão do primeiro dia e inclusão do último dia, tudo condensado no artigo 775 da CLT, de forma simples, de forma clara e de forma resumida. Parece bobagem, pessoal, mas esse básico tira ponto de muita gente. E se você está fazendo prova do OAB, precisa de 40 questões, e por causa de uma besteira dessa aqui, você fez 39, sinto muito, mas você vai ter que fazer
outra prova ou rezar para essa questão ou outra questão ser anulada. Então você não vai dar esse mole, né, minha amiga, né, meu amigo? Por favor, você não vai errar coisa boba. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram, vocês podem comentar aqui. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.